Fala pessoal, beleza? Aqui é o André Doria, eu estou aqui para mais um Tiro Suas Dúvidas sobre as Suas. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem especial. Eu acredito que boa parte de vocês que acompanham o canal já deve ter ouvido falar sobre um serviço chamado Proteção Social Básica no Domicílio, para pessoas com deficiências e idosos. Esse é o terceiro serviço tipificado para a proteção social básica. Contudo, é um dos serviços que a gente menos vê em atuação. E já começo o vídeo pedindo para que, se você sabe que esse serviço acontece no teu município, comenta aqui, posta aqui embaixo nos comentários para a gente conhecer o teu município e quem sabe conhecer uma realidade que pode virar modelo para o Brasil. A política, na verdade, esse serviço voltado para o atendimento à pessoa com deficiência e idosa, que ele fica dentro da proteção social básica, ele tem um papel extremamente importante. Diria até que um papel fundamental no processo de construção da autonomia e do desenvolvimento, do fortalecimento de vínculo familiar e comunitário. E entre um dos papéis estabelecidos para esse serviço está o viés de impedir o rompimento, impedir a fragilidade nesses laços familiares e comunitários para pessoas com deficiências e pessoas idosas. Além de trazer também uma perspectiva de equiparar direitos, né, de possibilitar o acesso às políticas públicas de assistência social, de educação, de saúde, dentre outros direitos que tanto o idoso como pessoa com deficiência tem. Tá? Então, para a gente começar, eu já falei mais ou menos o que seria, quem seriam os usuários, né? Então, usuários, esse primeiro tópico, usuário. O usuário é a pessoa com deficiência ou idosos acima de 60 anos, na verdade a partir de 60 anos, né, de 60 anos acima, são nosso público prioritário, desde que eles estejam vivenciando situações de vulnerabilidade social que diminuam sua autonomia, que fragilizem os seus laços familiares e afetivos com sua família e que potencializem, inclusive, o abrigamento deste usuário, seja ele criança ou adolescente, ou adulto com deficiência, ou o idoso com ou sem deficiência. Tá? Então, esse seria o primeiro ponto. Esses são os nossos usuários. E o atendimento ele acontece no domicílio do usuário. Lembrando sempre da perspectiva de referência ao CRAS do território. Obviamente, não existe nenhum serviço da proteção social básica que fique afastado do guarda-chuva, que é o CRAS. Ou seja, todos os serviços socioassistenciais da proteção social básica, eles têm vinculação direta ao CRAS. Tá? Ele é referenciado no CRAS. E isso é extremamente importante para que a gente tenha a possibilidade de uma ação integrada entre pai, filho, serviço de convivência e a proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Tá? O segundo ponto que eu quero trazer aqui é a questão da finalidade. Isso basicamente das diretrizes de funcionamento do serviço. Então, a finalidade prevenção de agravos, garantia de direitos, equiparação de oportunidades, desenvolvimento da autonomia. Então, essas são algumas das coisas que estão relacionadas à finalidade do serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosos. Características desse serviço. Bom, ele tem a característica de fomentar o acesso por parte dos seus usuários às políticas públicas desenvolvidas na comunidade e, para além disso, ele tem a característica dele ser complementar ao PAIF. Então, é uma ação que ele vai atuar de forma complementar às ações que são desenvolvidas pelo PAIF. Inclusive, se a família já estiver em acompanhamento familiar, a participação das atividades dos educadores sociais ou dos... eu vou falar mais na frente sobre quem compõe a equipe, mas as atividades que são realizadas nas visitas domiciliares, elas podem ser agregadas ao plano de acompanhamento familiar que foi estabelecido pelo PAIF. Por isso a necessidade dessa integração e dessa referência ao CRAS.
Outro ponto é falar um pouquinho sobre os objetivos, esse seria o nosso quarto ponto. E aí entra, mais uma vez eu reforço, a ideia de prevenir agravos, né? E aí, quando a gente fala de agravos, são situações que colocam o usuário em risco pessoal e social, né? Que fragilizam os vínculos familiares e comunitários, que tendem a propiciar ou a causar situações de constrangimento para o usuário. Outro objetivo é trabalhar na parte de prevenção do confinamento, né? Aquela ideia de que por ser deficiente ou por ser idoso, ele precisa ficar trancado em casa, ele não pode sair e tem cerceado o seu direito à autonomia, o seu direito à livre locomoção, né? Então, essa é uma outra questão. Identificar situações de dependência, e aí a gente trata a questão da dependência como uma coisa existente na sociedade, existente na família, né? O ser humano ele foi feito para dividir atribuições, né? Então, dentro de casa a gente troca muita. A gente depende da nossa mãe para alguma coisa, a gente depende do nosso pai para outra coisa. Às vezes eles dependem da gente para algumas atividades. Mas nesse caso aqui, o tipo de dependência que a gente está colocando é aquela que incute a retirada da autonomia, a retirada do direito à escolha. Então, essa dependência, essa vinculação de dependência é algo que a gente precisa evitar. Colaborar com redes inclusivas no território e aí identificar alguns serviços que possam contribuir para o desenvolvimento saudável da pessoa com deficiência ou da pessoa idosa, né? Levando em consideração sempre a perspectiva de construção de autonomia para as famílias e para os seus indivíduos, né? Para os usuários, para os indivíduos que compõem essa família. Prevenir o abrigamento, isso eu já tinha mencionado, mas eu acho importante frisar, esse é um outro dos objetivos, a necessidade de prevenir o abrigamento, né? Boa parte dos abrigamentos eles acontecem por desentendimento familiar, por não possibilidade de autonomia por conta do usuário, né? Pela não existência de autonomia na tomada de decisão por parte do usuário. Então, muitas vezes, eles buscam o abrigamento por conta disso. Então, é um dos objetivos do serviço trabalhar essa questão da prevenção do abrigamento. E outra coisa que é extremamente importante é a desconstrução de preconceitos, né? Mitos e preconceitos, eu diria. E aí, nessa perspectiva de desconstruir mitos e preconceitos, tem muito aquela ideia, é deficiente, então não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. É idoso, então idoso só gosta de dançar e conversar. Esses mitos, eles precisam ser desconstruídos, né? Porque ambos, deficientes e idosos, eles devem ter vida ativa. E a perspectiva de vida ativa significa dizer a autonomia do querer fazer as coisas, né? Eu quero fazer isso, eu faço. Eu não quero ficar jogando dominó. Eu quero ir bater uma bola, né? Bater um baba, ir para uma pelada. Esse tipo de construção é que precisa ser feito, né? Uma outra perspectiva de mito também é que o idoso não tem vida sexual ativa, né? E isso é totalmente equivocado. Então, o trabalho com essa perspectiva de desconstrução de mitos, de não perpetuação do preconceito contra idosos e deficientes, beleza? Tá. Agora a gente entra no quinto aspecto, a gente já está chegando ao final desse vídeo para não ficar muito longo, que é referente à equipe de referência recomendada, né? Não existe estabelecida um padrão, mas recomenda-se que para a equipe com a capacidade de atendimento de até 400 famílias, ou seja, se construa uma equipe como essa, que é com a presença de um assistente social e um psicólogo ou terapeuta ocupacional, ou seja, 2 técnicos de nível superior e 20 técnicos de nível médio, que eles podem ser orientador social, educador social ou cuidador, ou você pode mesclar, tá? E um coordenador que ele vai ser responsável pelo serviço no território, ou seja, o território é onde o CRAS está e existe a vinculação do serviço ao CRAS, mas não subordinação, por isso a existência do coordenador. Então, o coordenador é que vai administrar a execução das atividades de visita domiciliar que podem ser feitas pelos educadores. Então, cada educador pode fazer o acompanhamento a 20 famílias, o atendimento de 20 famílias. Então, nessa perspectiva, são 20 educadores
Eu estou colocando educador, mas aí você faz uma opção entre os três, orientador, educador ou cuidador, ou mescla entre eles, não tem problema. E aí cada um deles tem a capacidade de atendimento de até 20 famílias. Lembrando que o serviço ele acontece de forma periódica, não são todos os dias que o educador ele vai até a família fazer a visita, né? A gente faz, mas o ideal é que as visitas elas não levem mais de 90 dias para serem repetidas, ou seja, para voltar, porque senão não há construção de vínculo entre a equipe e as famílias, e assim a gente não consegue fazer um trabalho de fortalecimento. Bom, eu acredito que esse é um vídeo que vai tirar diversas dúvidas de muitas pessoas, já que esse é um serviço que ele é tipificado desde 2009, mas são poucos os municípios. Na verdade, desde que eu entrei na política de assistência, eu ainda não vi nenhum município trabalhando com essa perspectiva. Então, se você trabalha em um município e o teu município trabalha com proteção social básica no domicílio, não deixa de comentar aqui embaixo e colocar as informações referentes a isso, tá? Eu vou ficando por aqui, mas antes, se você gostou desse vídeo, se você achou essa informação importante, se você pretende compartilhar com seus amigos, vai lá e distribui esse vídeo para todo mundo, tá? Agora você pode fazer o compartilhamento à vontade, via WhatsApp, via Facebook, via o que você quiser. Você tem duas formas de ver esse vídeo, no Facebook ou no YouTube. Se você está vendo no Facebook, vai lá, clica no gostei e aproveita, se inscreve na nossa página no Facebook, tá? Se você está assistindo no YouTube, por favor, se inscreve aqui no canto esquerdo, meu canto esquerdo, no seu canto direito da tela. Tem um bannerzinho aqui nessa lateral que fica o tempo todo aqui te pedindo para se inscrever no canal. Então não se faça advogado, se inscreve. Aqui também é importante você deixar aquele joinha se você gostou desse conteúdo, tá? Como sempre, eu deixo minhas redes sociais aqui do lado, tá? E aí você pode entrar em contato comigo por qualquer uma dessas. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. A gente está quase chegando aos 2.000 inscritos no canal. Quem sabe esse vídeo não faz com que a gente passe e a gente comece a crescer ainda mais no canal, tá bom? Obrigadão pela atenção de vocês e um beijo. Fui.